Vocês desculpem, eu passei 2 meses sem usar o Zoom, entre dezembro e janeiro. Aí, 2 meses é suficiente para esses comandos todos varrerem da cabeça da gente, né? Então, vamos voltar aqui para aquele PowerPoint e ver o que está rolando com Saturno em Peixes pelo mundo, de uma forma geral, e nas tendências aí que afetam a nossa vida pessoal de uma maneira mais intensa. Em primeiro lugar, Saturno é instituição. Quais são as instituições de natureza pisciana? Primeiro, hospitais. Segundo, clínicas psiquiátricas. Terceiro, prisões. Todo o sistema prisional tem a ver com peixes. O que mais? O SUS pode ser considerado, assim, uma grande instituição pisciana no Brasil. Quer dizer, um sistema único de saúde, é essa ideia da abrangência, né, de montar o esquemão. Peixes tem a ver com isso. Em vez de separar, você junta tudo num blocão só. Então, o SUS também vai ser afetado por essa passagem de Saturno em Peixes. E todas as instituições de atendimento social, por instituições de atendimento social, a gente pode considerar desde a FUNAI, que atende lá os Yanomami, lá de Rondônia, até os... Como é que chama? Até a obra social do padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Mas, de uma forma geral, todas essas instituições vão ter que passar por um choque de gestão. Porque quando Peixes está no comando, ou melhor, quando Saturno está em Peixes, no comando, o que Saturno está pedindo é instituições sociais, caritativas, ONGs, órgãos de governo voltados para o bem comum, trabalhem sério, porque senão vocês vão entrar em colapso. Saturno é implacável, Saturno é um mestre duro. Então, se a gente não cuidar muito bem do SUS nos próximos anos, ele entra em colapso. Se a gente não tomar cuidado com a gestão das prisões nesses próximos meses, aí, já em 2023, pode estourar um problema muito sério em 2024 ou 2025. Tá? Então, essas instituições, elas precisam ser geridas profissionalmente, precisam ser geridas com a máxima seriedade possível. Isso é algo que a gente precisa cobrar dos governantes e muitos de nós aqui fazemos parte de ONGs. Atuamos, às vezes, na Associação de Moradores do Bairro, atuamos num grupo ecológico, atuamos numa cooperativa de terapeutas. Quase todo mundo aqui tem alguma forma de... Astrólogo, então, normalmente está metido em alguma coisa assim, né? Às vezes, o círculo de pais e professores da escola. Tudo isso aí, gente, vai entrar dentro desse pacotão. E a gente tem que raciocinar o tempo todo nesses termos. Se a gente deixa desandar, vai embora. Às vezes, aquela associação que a gente valoriza, que faz um trabalho muito legal aqui pelo nosso bairro, mas que a gente sempre diz que não tem tempo de participar dela, de repente acontece uma eleição, entra uma pessoa picareta, mete a mão no dinheiro e aquela instituição não vai ter condições de se levantar de novo. Então, olho atento nas instituições que nos importam, que fazem parte da nossa vida e que têm um papel positivo para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas de quem a gente gosta, tá? Essa é uma dica importante. A outra coisa, políticas mais duras para refugiados. Aí vocês vão dizer, já estão apertando o cerco, né? Estados Unidos já está começando a botar mais limites para a entrada de imigrantes, etc. Pois é, vai aumentar ainda mais. Pobres dos ucranianos que vão começar a enfrentar restrição, porque já saíram 10 milhões para outros países da Europa, 18 milhões, considerando o mundo inteiro. Está todo mundo já começando a ficar cansado de receber refugiado ucraniano, afegão, sírio, não sei mais o que, e tarará. A porta vai fechar durante esse período de Saturno em Peixes. Saturno não é bonzinho. Saturno é um maléfico, né? Dentro da astrologia clássica, ele é visto como maléfico, ele é restritivo, ele é estruturador, ele bota regras. Então, as regras vão ficar menos flexíveis e vão ficar mais rigorosas, provavelmente mundo afora, provavelmente para todo lado. O que mais? Freio de arrumação nas instituições religiosas. Isso se aplica
com muita força para a Igreja Católica, que a Igreja Católica ela é pisciana até a raiz dos cabelos. A Igreja Católica, né, o cristianismo se identifica com a era de peixes. E é só pensar até naquele chapéu que os bispos usam, que parece uma cabeça de peixe. Parece que os caras pegaram um chapéu em forma de peixe e enfiaram na cabeça, né? A simbologia do peixe está muito presente no cristianismo, né? O próprio Cristo desenhava peixes no chão. Pois é, os cristãos primitivos se identificavam através de um peixe. Saturno passando aí, a Igreja Católica está aquela maravilha? Não. Existem muitas coisas legais e também existem muitos problemas. Problemas relacionados principalmente com a história da pedofilia, com a história como é que chama? Da castidade dos padres, problemas de gestão financeira em organizações religiosas. Com Saturno ali, muitas dessas questões vão aparecer e vão ter que ser tratadas com mais rigor. O Papa Francisco, que parece que tem um perfil conciliador, apesar de ser bastante rigoroso em questões éticas, mas ele vai ter trabalho. Vai ter bastante trabalho aí durante esse período que vem pela frente. Possível ênfase no combate à miséria. Isso aqui está valendo principalmente para o Brasil, tá? E no Brasil, isso eu já falei, um possível plano de estabilização econômica, por tudo que a gente viu comparando com o passado. Então, não é à toa que eu usei a cara do Betinho para ilustrar essa página. Saturno em Peixes ainda se manifesta em outras áreas. Peixes tem a ver com água, tem a ver com oceano, tem a ver com rios, tem a ver com barragens, tem a ver com represa, tem a ver com lagos, tem a ver com... Enfim, onde tem água, você pode falar aí, pensar numa regência pisciana ou canceriana, né? Com Saturno em Peixes, Saturno é a barragem, não é? Saturno não é muro? Saturno não é estruturas arquitetônicas? Pois é, as barragens são muito dentro desse simbolismo de Saturno em Peixes. As grandes barragens brasileiras, a nossa energia depende de hidrelétrica. Com Saturno passando em Peixes, não dá para imaginar algumas hidrelétricas ficando com o reservatório desse tamaninho? Pois é, a gente está com muita chuva nesse momento, nesse final de Saturno em Aquário, mas isso não deve se manter durante a passagem de Saturno em Peixes. Saturno em Peixes costuma indicar seca, costuma indicar restrição de água. Às vezes, a restrição de água não vem pela falta de chuva, às vezes vem pela contaminação, pela impossibilidade de utilização, ou vem pela má distribuição da água. Às vezes chove demais numa região que não precisa de tanta água, e na região onde estão, por exemplo, as principais hidrelétricas, falta água, como aconteceu lá em 2000, que ano que foi? 2001 e 2002, que teve aquela crise do apagão, lembram? Pois é. Então, a gente pode estar às vésperas de outra crise desse tipo. Mas isso eu não estou me referindo só ao Brasil, não. Isso aqui é uma coisa mundial. Então, isso pode pipocar em várias regiões da Terra. É só aí um trabalho de astrocartografia que poderia localizar as áreas que vão estar mais sujeitas a esses processos de seca ou de crise hídrica, afetando o abastecimento e hidrelétricas. Risco à cadeia alimentar nos oceanos, isso é sério para burro. A base da cadeia alimentar é o plâncton, que é um... Eu não sei nem, olha, eu não sou biólogo, não entendo chongas de biologia, eu não sei nem se plâncton é um animal ou se é um... Eu não sei nem o que ele é exatamente. Eu sei que é um trocinho desse tamanho. Nas histórias do Bob Esponja, o plâncton é um bichinho desse tamaninho, que só tem um olho, que tem uma família enorme, que todo mundo é igual a ele, e que vive tentando roubar o segredo do hambúrguer de siri. Lembram? Eles são uma metáfora dos chineses. Todo mundo igual e todo mundo tentando roubar patente, quebrar patente, né? Agora, na real, o plâncton é a base da cadeia de vida no mar. Você não pode ter nada no mar se você não tem plâncton. Acontece que está se formando, desde os anos 90, um negócio chamado sopa plástica. Já ouviram falar disso, da sopa plástica? A sopa plástica é um terror, porque
todo o descarte de material não descartável. O contrassenso já está aí, né? O descarte do material não degradável, isso que eu queria dizer, não degradável, que é jogado no oceano anualmente, principalmente pelos países mais desenvolvidos. Leia-se, Estados Unidos e Japão, principalmente. Então, hoje, existe uma espécie assim de oceano de sopa plástica, de garrafa PET, de latinhas, de embalagem de shampoo, de tudo que vocês possam imaginar, boiando entre os Estados Unidos e o Japão. Está ali perto do Havaí. E tem uma outra enorme que está se formando no Atlântico e uma terceira que está se formando no Índico. Gente, qual é o efeito disso aí? Quando você tem a superfície da água coberta de plástico, a luz do sol não penetra através das camadas superficiais do oceano. Se ela não penetra, ela não consegue chegar até as camadas mais profundas, onde estão os reservatórios de plâncton. E aí, a quantidade de plâncton começa a decrescer assim, de uma maneira dramática. E isso começa a comprometer a vida naquelas regiões do mar que estão cobertas pela sopa plástica. Pois bem, essa sopa plástica, esse oceano de plástico, só faz crescer. E está crescendo, e crescendo, e crescendo. Se vocês depois digitarem aí no Google sopa plástica, Oceano Pacífico, vocês vão ver o tamanho que ela está hoje. Então, ela está muito perto de provocar um colapso na cadeia marinha de vida, que pode comprometer a vida no planeta inteiro. Uma outra coisa, os oceanos são os maiores produtores de oxigênio. A maior fonte de oxigênio para a atmosfera não está nas florestas, está no oceano. Então, a sopa plástica também tem esse outro efeito maléfico aí. E com o Saturno cruzando peixes, vocês podem ter certeza de que essa vai ser uma questão importante nos próximos anos. Importante em que sentido? Ou de começar a botar em risco real a cadeia alimentar no oceano, ou no sentido de diminuir a qualidade do ar pela diminuição da disponibilidade de oxigênio liberada pelos oceanos. Ou seja, qualquer um desses dois riscos é daqueles assim de assustar, de arrepiar e da gente não querer pensar muito no assunto. Outra coisa, Saturno tem a ver com rocha, tem a ver com placas tectônicas. Peixes tem a ver com oceano, portanto, placas tectônicas do fundo do mar. Isso significa maremotos e, portanto, consequentemente, tsunamis. Tá? Essa possibilidade está presente aí durante esses próximos 3 anos. E agora, restrições à navegação marítima. Restrições à navegação marítima, eu não consigo imaginar outro motivo que possa haver para isso que não seja a guerra, que não seja, de repente, o bloqueio de determinadas passagens importantes, como Canal de Suez, Canal do Panamá, etc. E agora as duas coisas leves. A peneira nas redes sociais, que quem não tem qualidade vai perder espaço, e menos humor e mais utilidade no vídeo, no cinema e na TV. Explicando isso, aí eu quero dizer o seguinte. Quando Netuno entrou em Peixes, em 2011, iniciozinho de 2011, começa a ganhar força uma nova rede social que quase todo mundo aí adora, chamada Instagram. O que o Instagram trouxe de novo? A prevalência de quê? Do vídeo, da imagem. Foi uma rede social criada exatamente para funcionar, movida, o combustível dela é a imagem, é a foto e é o vídeo. A outra rede que cresceu desesperadamente logo no início dessa década, com a entrada de Netuno em Peixes, foi o YouTube. Todo mundo virou youtuber e virou instagramer. Tá? Ok. Só que nunca teve uma passagem de Saturno em Peixes durante esses últimos 10 anos. E aí o Instagram só está crescendo, 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 o YouTube só está crescendo, crescendo, crescendo. Com o quê? Com Felipe Neto, por exemplo, fazendo aquelas palhaçadas para criança, pegando um público assim mais infantil e de adolescente, com muita gozação,
muita comédia, aí vem o TikTok, que é a mesma coisa, o TikTok é a cara de Netuno em Peixes também, TikTok é a história das dancinhas. Gente, vocês conseguem imaginar, é mais ou menos o seguinte, você tem uma sala de aula que está no intervalo entre uma aula e outra, faltou um professor, e aí todo mundo começa a fazer zona dentro de sala. Então, o pessoal lá bota um som e começa a fazer dancinha dentro de sala, começa a dançar funk, etc. De repente, a diretora braba do colégio entra na sala, de mão na cintura, né? E olhando de cara feia para todo mundo, o que acontece? Dá aquela esfriada. E depois, se o pessoal não para, aí vem a repressão. Fulaninho, 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 direto lá para a diretoria, vamos chamar a mãe de vocês aqui, etc, etc, etc. Ou seja, vão chamar a mãe dos instagramers e dos youtubers. O Saturno vai fazer isso, o Saturno vai puxar a orelha de quem está abusando do humor descomprometido e infantil, porque Saturno em Peixes pede seriedade. Saturno em Peixes pede que as questões que são levadas para o âmbito da imagem, Peixes, Netuno, né, sejam tratadas de uma forma rigorosa e com uma finalidade útil. Saturno é o chato, Saturno é o planeta utilitário. Saturno não dá muito espaço para diversão, não. Tem espaço para que serve isso? Vem cá, esse videozinho que você está fazendo aí, que você está com 50 mil seguidores aí, para ver você fazendo essas danças, qual é a utilidade disso? Ah, não, isso aqui é legal, eu estou monetizando, tarará. Seu canal está fechado a partir da semana que vem. Você vai ter que adequar o seu conteúdo para alguma coisa mais útil. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer nos Estados Unidos, mas podem ter certeza que vai começar a acontecer numa porção de lugares do mundo que têm regimes um pouco mais autoritários. E mesmo em países extremamente abertos em termos de circulação de informação, mesmo nos Estados Unidos, que é o paraíso, a sede dessas redes sociais, podem contar que vai haver uma virada, vai haver aí um movimento no sentido de expurgar das redes sociais os excessos de infantilidade, criancice, descompromisso e por aí afora. E a própria opinião pública vai começar a cobrar. Vai começar a cobrar exigindo que haja mais responsabilidade social em quem liga lá uma câmera e grava um vídeo para botar no ar no momento seguinte. Isso aí, eu estou vendo aqui na minha frente, deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Deixa eu botar na visão de galeria. Tem uma porção de Instagramer aqui, né? Então, Helena Almeida, Flávia Verla, cadê a Helena Elizardo, Fernanda, Remarche, André Bertoldo. Ó, vocês têm que se antecipar à tendência. Mas para nós é bom, Fernando, porque eu acho que aqui, todas que você citou, nós somos mais sérios no conteúdo, assim, pelo menos contra as dancinhas do YouTube, etc. Tá, tudo bem. Eu comemorei essa notícia. Tudo bem, tudo bem. Eu também comemoro essa notícia. Acontece que se você buscar agora como é que chama? Uma agência, né, dessas que fazem o gerenciamento das suas redes sociais, elas vão dizer para você, apareça mais, ria mais, conte piada, não sei o quê, e bota umas dancinhas lá, que nem de fulano de tal, de cicrano e não sei o quê. E aí tem um monte de gente que é séria, que estava fazendo um trabalho sério, e que na última hora, ou seja, na hora em que a coisa começa a virar, de repente começa a tentar seguir essa linha que fez sucesso nos últimos 10 anos, e vai dar com os burros na água. Então, quem já é sério, mantém essa linha, pode ser até mais. Tá? E quem ainda está apelando para essas coisas mais infanto-juvenis, dá uma segurada, porque a situação vai mudar, inclusive em termos de monetização. Ainda está difícil entender como é que essa tendência vai se manifestar na prática, mas com toda certeza vai se manifestar.
Engraçado que, em 2010, a minha palestra no simpósio do Sinarge foi sobre o Netuno entrando em peixes. Ainda não tinha entrado. E uma coisa que eu falei é, gente, nos próximos 10 anos, a presença na internet de vocês tem que ser na base de imagem, tem que investir em vídeo, isso e aquilo. Só que eu falei isso da boca para fora e não fiz. As outras pessoas fizeram. Aí eu fiquei para trás e comecei a descontar o prejuízo agora, né, de 2 anos para cá. Mas, realmente, quem investiu em vídeo teve um sucesso estrondoso nesses últimos anos. Ficou clara essa ideia da peneira? Então, a peneira é nesse sentido. Tem que ter qualidade. Saturno é o controle de qualidade. E é uma qualidade voltada para um público mais adulto, um público mais exigente. Da mesma maneira, vão cobrar muito dos influenciadores digitais que eles direcionem o trabalho que eles estão fazendo para alguma finalidade útil, para algum grupo social, por exemplo, que esteja precisando de uma força, para algo assim. Então, vocês podem começar a escolher as causas que vocês vão levantar as bandeiras nos próximos anos. E não é levantar bandeira de uma forma ariana, não, é de uma forma de Saturno em Peixes, ou seja, de uma forma um pouco mais serena, levantando os argumentos de responsabilidade social. Isso vai ser uma temática extremamente importante. Bom, Saturno, em 2023, vai fazer os seguintes aspectos. Primeiro, ele vai fazer um trígono com Marte, que é um fator de estabilidade, né, para governo, para Supremo Tribunal Federal, para a indústria e para Forças Armadas. Por quê? Isso aqui eu estou falando de Brasil. O trígono com Marte, que vai estar exato em abril, direto, depois em setembro com Saturno retrógrado, depois em dezembro outra vez direto, ou seja, vai caracterizar esse ano todo. Esse trígono aí, Saturno na 1, afetando o Marte do Brasil na 9, esse Marte rege a 10, gente, rege a 10 em Escorpião, portanto, ele é o próprio governo, é a presidência da República, é o poder executivo. Mas como o Saturno está na 9, ele também é o judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Esse aspecto aqui está mostrando que presidência e Supremo vão estar muito fortalecidos ao longo do ano de 2023. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas também estão sendo beneficiadas. Elas também são simbolizadas por Marte, especialmente o Marte em Escorpião. E a indústria também, Saturno e Marte juntos, em bom aspecto, sempre favorece a atividade industrial. Vocês podem pensar em alguma forma de retomada no Brasil, ou pelo menos em leis de proteção à indústria, alguma forma de subsídio, etc. Favorece a gestão responsável de programas sociais também, porque o Saturno rege a casa 12 do Brasil. Casa 12 é programa social, tá? Então, é a tônica do ano positiva, é essa aí. Agora, tem a tônica negativa também, que é essa, Lua e Júpiter na casa 4, que vão estar aflitos, né? Vão estar atingidos aqui por uma quadratura durante uma boa parte do ano. Essa quadratura vai ser exata em maio e junho, depois o Saturno fica retrógrado, passa de novo no mesmo ponto retrógrado, fazendo a quadratura de novo a Lua e depois a Júpiter, vai ficar por ali, porque o Saturno vai retrogradar até 0 de Peixes, né? Vai chegar bem no iniciozinho do signo, aí na retomada do movimento direto, ele vai outra vez fazer o trígono com Marte, e em seguida vai fazer mais uma quadratura com Júpiter e Lua em janeiro e fevereiro de 2024. Esse aspecto não é tranquilo, muito pelo contrário. Por quê? O que a casa 4 significa? A casa 4 significa o povo, as pessoas comuns. A Lua também tem esse sentido, de pessoas comuns. O Júpiter representa o Congresso, rege a casa 11 do Brasil. Está na 4, então, as forças da oposição, junto com a opinião pública, lá da Lua. Em Gêmeos, com muita divulgação na imprensa, com muito falatório, com muito movimento, com muita agitação. Então, esses meses aqui, em que Saturno vai estar fazendo quadratura com Lua e com Júpiter, vão indicar insatisfação de trabalhadores com restrições econômicas ou com crises de escassez.
tá? Essas crises de escassez tanto podem ser por motivos naturais, quanto pode ser por crise econômica, quanto podem ser por problemas no exterior, tanto faz. Mas, de qualquer forma, vai mexer com o bolso das pessoas, vai mexer com o bem-estar das pessoas, né? Essa conjunção de Lua com Júpiter não tem a cara de bem-estar, de como você se sentindo bem dentro de casa? Pois é. Então, é isso aí que vai ser afetado e, naturalmente, pessoas se sentindo prejudicadas, se sentindo insatisfeitas, o que elas fazem? Vão para a rua protestar, elas vão botar a boca no trombone, vão fazer manifestações, isso vai engrossar a força da oposição ao longo de 2023. Então, vocês vejam que 2023 não é que seja um ano tão brabo assim por causa desses trânsitos de Saturno, que tem todo esse lado de estabilidade do Saturno em trígono com Marte, que está beneficiando o presidente da República, está beneficiando lá o Alexandre de Moraes, está beneficiando uma certa tranquilidade nas Forças Armadas. Agora, tem essa insatisfação que vai ter que ser administrada ao longo do ano inteiro. E aí chega 2024, em abril, depois novamente em setembro e novamente em janeiro de 2025, vai ter uma oposição muito feia do Saturno, aqui passando por 14 de Peixes, formando oposição ao Sol em 14 de Virgem. E logo depois a oposição também a Mercúrio. Esse é o momento pior do trânsito de Saturno, tá? Não vai ser em 2023, vai ser em 2024. Então, o que vai rolar em 2024 vai depender muito de como a economia vai ser gerida em 2023, em como as insatisfações vão ser administradas em 2023 e assim por diante. 2023 é aquele ano em que, na hora em que o governo tiver uma folga, não é para gastar, é para investir. É para, sabe aquela ideia de criar uma compensação no preço do combustível? Para que, quando ele esteja muito caro lá no exterior, você venda ele mais barato, e quando ele esteja muito barato no exterior, você, em vez de repassar totalmente essa diferença de preço, você mantém aquilo para poder formar um grande estoque para os períodos de vacas magras. Então, a ideia de 2023, que o Saturno está mostrando, é essa. É o ano em que o país tem que ser administrado, o país e as vidas da gente, tá? As famílias da gente, a nossa economia pessoal também, doméstica, tem que ser administrada de uma forma em que a gente não queime as nossas reservas completamente e não fique achando que só porque, de repente, teve um mês que a gente conseguiu fazer 50 mapas diferentes e não sei mais o que, dá para ir para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para o México, tarará, rodar a América do Sul inteira, depois ir para a Itália. Não. Quer dizer, claro, ninguém vai deixar de tirar férias, mas vamos também pensar um pouquinho em reserva para 2024, que vai ser um ano, ao que tudo indica, um pouco mais difícil, ok? Então, com isso aqui, a gente fechou toda essa parte do Saturno e depois fica faltando só Plutão, que é menos, até porque o Plutão vai fazer menos aspecto. Então, eu vou fazer aqui mais uma paradinha rapidinho e a gente entra para o Plutão, que agora é 10 minutos, tá?